Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. Na CPI da pandemia realizada no âmbito do Senado Federal, ficou evidente a utilização do denominado gabinete do ódio para produzir e disseminar notícias falsas, bem como para realizar ataques em massa a adversários políticos utilizando-se de bots. Àquela altura, tal estrutura foi responsável pela morte de milhares de brasileiros. Ademais, o então presidente alimentou a violência entre a população brasileira durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022. Nos discursos dizia que o Brasil estaria atravessando uma batalha, estando de um lado seus apoiadores e de outro qualquer um que discordasse minimamente das ideias bolsonaristas. Obrigada, querida. Bolsonaro também descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral ao longo de sua carreira política, proferindo inclusive discursos como: através do voto você não vai mudar nada neste país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil e começando por FHC. E se for morrer alguns inocentes, tudo bem. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Está começando o Desperta SL de hoje, quarta-feira, 18 de outubro, 7h03 da manhã. Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vejo que muitas pessoas já estão no chat. Esta é a Elisiane Gama, nossa senadora, né? Ela leu ontem o relatório final da CPI do golpe, da CPMI, dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O relatório vai ser votado hoje, será votado hoje. É um dia quente em Brasília, né? Politicamente, um dia muito quente em Brasília. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e também, claro, a gente vai falar sobre o conflito que acontece na Palestina, um bombardeamento ontem de um hospital com centenas de mortos e, claro, Israel é o principal suspeito disso. A gente vai falar sobre isso também, a gente vai usar a lógica e vai usar o contexto, vai tentar não inventar, né? Tem muito colega aí com uma propensão de tentar inventar história, né? A gente vai segurar a onda aqui, vamos usar a lógica. A gente vai pegar a lógica elementar, simples, as evidências que estão na praça e a gente vai mostrar como foi esse ataque de ontem, um ataque lastimável, triste, muito violento, mas que infelizmente não é uma exceção do que acontece em Gaza agora. Vocês pensam que aquele foi o único hospital que foi bombardeado ontem? Estão muito enganados. Foram 11 hospitais bombardeados desde o começo da ofensiva de Israel contra Gaza.
Então, mesmo que Israel tente se livrar, né, do fardo de ter bombardeado esse Israel, tem outros 10 também para Israel dar conta disso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, quem está chegando por agora aí, muito obrigado, muito bem-vindo. Este programa está em viagem, eu estou fazendo o programa do nosso maravilhoso estúdio móvel, né? Então, voltaremos para o estúdio oficial do Desperta, nosso estúdio maravilhoso do Desperta amanhã. Então, por enquanto, estamos em viagem. Muito bom dia para todo mundo que está nos vendo aí em Orlando, para quem está nos vendo no Ceará, Goiânia, Rio de Janeiro, Maceió, São Paulo, Balneário Quintão, no Rio Grande do Sul, Quixeramobim, no Ceará, Torres, Rio Grande do Sul também. Bom dia a todo mundo que está chegando por aí, Belém do Pará, Piquete, São Paulo, Olá de Pex, da Hungria. Muito bem, a gente tem um público maravilhoso, né? Temos gente de todo mundo. Quem está chegando por aí, então, muito obrigado. Luiz Felipe, lá de São Luís do Maranhão, Salvador, Bahia, Viamão, Rio Grande do Sul, Petrolina, Pernambuco, pessoal da França tá mandando alô também aí, muito bem, muito legal. Viçosa, Minas Gerais, Floripa já falei, Pernambuco, Petrópolis, Rio de Janeiro, Tanguá, Xanxerê, Santa Catarina. Muito bem, gente, muito obrigado. Vai deixando seu like se você ainda não assina, né? Não é assinante dos canais do ICL. Nós estamos ao vivo em todos os canais do ICL, em todas as redes sociais. Vocês podem nos acompanhar lá na Twitter, lá no Twitch, lá no Facebook, lá no Instagram, mas preferencialmente dê uma chegada aqui no YouTube, que é onde a gente concentra a maior parte dos nossos comentaristas, e podem também, claro, assinar o canal, ativem o sininho. Muita gente reclama, não recebi aviso de que vocês estavam ao vivo. Bom, 2 dicas fundamentais. Primeiro, clica no sininho, se você está no YouTube. Segundo, nós estamos ao vivo sempre, todos os dias, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 11h30 da manhã, tá? O ICL está ao vivo a manhã inteira, todos os dias, religiosamente, das 7 horas da manhã, começando aqui com o Desperta. Vamos terminar lá às 11h30 da manhã, são 4 programas. E depois, no final da tarde, das 6 horas da tarde até as 8h30 da noite. Acho que até as 8h30 tá indo o programa do César e da Roberta, né? O Sinapse, acho que é isso, né? Então, nós estamos ao vivo sempre por aqui, tá bom? Muito obrigado a quem nos acompanha na TVT, também na Rádio Brasil Atual e também lá na TV Quirimurê, na Bahia. Estamos também, claro, na TV e no rádio, na grande rede Desperta. Muito bem, gente, temos bastante coisa hoje para falar aqui, então vamos lá. Eu falo todos os dias isso, né? Mas é porque todos os dias tem bastante coisa mesmo. Se vocês vissem a produção do programa, vocês iam ver que metade do programa fica de fora, porque não dá tempo de falar tudo, né? Vamos lá, vamos começar com algum giro de notícias muito rápido, depois a gente vai cair sobre o conflito na Palestina e depois a gente vai falar sobre Bolsonaro e a votação do relatório da CPI dos atos antidemocráticos que acontece hoje, tá bom? Brasil teve prejuízo de 1,2 bilhão com vacinas vencidas durante a pandemia, uma denúncia importantíssima, seríssima, trazida pela Carolina Brígido, lá no UOL. Relatório produzido pela área técnica do Tribunal de Contas da União revela que o Brasil teve prejuízo de 1,2 bilhão com vacinas que tiveram data de validade expirada antes do uso durante a pandemia de Covid. Segundo o documento, foram desperdiçados mais de 28 milhões de doses de vacina até dezembro do ano passado. Eu vou lembrar uma coisa que eu falei ontem aqui. CPI da Covid, uma das melhores CPIs já feitas. Olha, gente, já teve CPI para tudo que é gosto e sabor, né? Já teve CPI das Americanas, que acabou de acabar, por exemplo, foi feita para não dar em nada, né? Foi feita para não investigar. Era o objetivo daquela CPI e conseguiu. Parabéns, viu? Parabéns, conseguiram. CPI da Covid, uma CPI muito boa, trouxe vários, eu já falei aqui ontem, você sabe como eu sou chato com indício, com prova, né? Eu não fico caindo, né, muito no oba-oba, sou muito chato com isso. Se eu achasse que a CPI da Covid tinha sido ruim, eu tava falando aqui, mas não foi mesmo, tá, gente? Muitos indícios lá, nota fiscal, transferência de dinheiro para paraíso fiscal, Bharat Biotech, grana na Malásia, não sei o que, e vai e vem, Singapura, na verdade, né? Muito indício de corrupção, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? O senhor Augusto Aras, PGR, pegou o relatório e jogou no lixo, né? Veremos o que vai fazer a PGR, que está agora substituta, interina, que aliás o Lula até agora não escolheu um PGR, né? Veremos o que fará essa PGR agora com o relatório da CPI do 8 de janeiro, né?
Então, 28 milhões de doses jogadas fora. Em março, o tribunal abriu uma tomada de contas especial para apurar o caso. A equipe do TCU chegou aos valores depois de cruzar dados do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde. As 13 esferas são responsáveis pelo prejuízo. As vacinas foram adquiridas entre 2021 e 2022 e se inserem em um total de 820 milhões de doses compradas e recebidas como doação. Nesta quarta-feira, o relator do processo, o ministro Vital do Rego, apresentará um encaminhamento para a situação, que será votado pelo plenário do TCU. A sugestão da área técnica é notificar o Ministério da Saúde para que apresente em 30 dias um plano de ação com medidas a serem adotadas para aperfeiçoar a fiscalização e monitoramento de vacinas e evitar danos do mesmo tipo no futuro. Né? Não se fala, por enquanto, em penalização aqui sobre essas vacinas que foram jogadas fora. Por que é que muitas dessas vacinas não foram aplicadas, 28 milhões de vacinas? Porque tinha um certo presidente que falava para as pessoas que não precisava se vacinar, né? E aí, como a gente vê no Brasil, isso teve um efeito em cascata, não só na vacina da Covid, mas em todas as outras. Estamos no menor período de cobertura de vacina da história do Brasil, desde que a gente começou a vacinar a sério, né? Desde que o Brasil virou uma potência da vacina mundial, e hoje, infelizmente, não é incomum a gente ler notícias de que, por exemplo, poliomielite está acometendo pessoas de novo no Brasil, uma doença que era considerada extinta. E o responsável por isso, pelo menos hoje, a gente vai ver, como a gente viu no começo do programa, na boca da senadora Elisiane Gama, veremos, talvez hoje, Bolsonaro indiciado nesse relatório. E depois a bola está com a Procuradoria-Geral da República. Veremos o que fará essa procuradora interina que está no lugar do Augusto Aras. Elisabetta, né? Se eu não me engano o nome dela. Perdão, doutora, não decorei o seu nome ainda, porque eu espero que a sua passagem seja breve, tá bom? Então não gastei muito fosfato para decorar o seu nome, né? Por que eu espero que seja breve? Porque a Elisabetta, já falei no programa aqui, ela assinou uma carta em apoio ao Sérgio Moro quando o Moro decidiu ir para o governo Bolsonaro, né? Leandro, mas as pessoas podem mudar. Tá bom, então vamos ver se a Elisabetta mudou. Doutora Elisabetta, faça uma gentileza para a gente, prove que a senhora mudou, já que a senhora assinou uma carta que, por tabela, era um apoio ao governo Bolsonaro, né? Uma carta apoiando a ida do Moro ao governo Bolsonaro, uma carta de apoio ao governo, né? A senhora não estaria apoiando o Sérgio Moro se ele fosse para um governo que a senhora não apoiasse, né? Desgostasse. Então, prove que a senhora mudou, que a senhora teve uma iluminação, a senhora teve a redenção e toque a denúncia que será feita hoje em cima de Jair Bolsonaro. Né? Submeta ela à justiça, mande para o STF, mande para as instâncias devidas. Faça a denúncia. Veremos se a coisa anda assim. Muito bem, a STF condena mais 6 réus pelo 8 de janeiro. Denunciados pela PGR foram presos após ataques golpistas no Senado e no Palácio do Planalto. O relator, o Alexandre de Moraes, propôs para 5 dos 6 acusados uma pena de 17 anos. Está muito constante o Xandão dos 17, né? Xandão, é 22, na verdade, viu, Xandão? A coisa mudou desde 2018. E de 14 anos para o sexto deles. Todos foram denunciados pela PGR e os julgamentos acontecerão no plenário virtual do Supremo, onde os ministros depositam os seus votos no sistema da corte durante um determinado período. E aí veremos o que acontece com mais essas pessoas, né? Vamos ver aqui se tem os números gerais. Aqui, ó. A PGR já apresentou ao menos 1.400 denúncias contra os acusados, né, dos ataques do 8 de janeiro. Uma parte dessas pessoas já fizeram transação penal. Então, o que é transação penal? Você faz um acordo com a justiça, admite a culpa, né? E aí a sua pena é menor, você vai lá capinar cemitério, pintar meio fio, trabalhar em algum lugar por um tempo e pagar uma cesta básica, muito possivelmente, né? Mas vários outros já foram condenados e vários outros possivelmente também serão, tá bom? Vamos lá. A Assembleia de São Paulo aprova projeto de Tarcísio e livra Bolsonaro de multa na pandemia. Lembra que eu falei dessa história aqui? Faz uns 3 meses já, né? Acho que eu fui a primeira pessoa a me dar conta disso, porque eu li a notícia cedo de manhã, e este programa acorda cedo, né? E aí eu falei, olha, o Tarcísio está querendo aprovar um projeto aqui que é para livrar o Bolsonaro. Isso não estava na notícia na época.
E olha que beleza, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira, por 52 votos a 26, a anistia a multas aplicadas na pandemia da Covid, medida proposta por quem? Tarcísio de Freitas. Quem é que era o maior multado na Covid em São Paulo? Jair Bolsonaro. Então essa aqui é a chamada anistia Bolsonaro. Considerado controverso, o artigo que trata do perdão de dívidas foi votado separadamente. Conseguiu apenas 4 votos, além dos 48 necessários. O texto principal do projeto, que facilita a cobrança de dívida ativa e tem potencial para aumentar a arrecadação, passou com maior folga. Na votação do artigo da anistia, a bancada de oposição de esquerda, que soma apenas 25 deputados, foi contrária. Houve votos contrários também de PSB, PSDB e União Brasil. Então agora já o Bolsonaro, que tinha uma multa lá, né? Por não usar máscara e provocar aglomerações, Bolsonaro foi multado pela gestão Dória ao menos 6 vezes, né? Era um criminoso, né? Um contraventor reiterado, né? A dívida chega a R$1.100.000 e o governo estadual decidiu cobrar o ex-presidente em ações judiciais, o que gerou desgaste entre bolsonaristas e Tarcísio. Aí agora esta multa está perdoada, né? Então, para além da pizza que a gente viu na PGR em relação à CPI da Covid, assada pelo Augusto Aras, agora nós vemos a pizza do Tarcísio, né? Qual é a mensagem que passa para a população? O que vocês acham que é o tipo de mensagem? Né? O Tarcísio não se diz um conservador. Conservador é a pessoa que está querendo conservar, né, o status quo, a moralidade, as leis, o cumprimento das leis, né? É uma pessoa estritamente focada no cumprimento das leis, todos são iguais perante a lei, aquela coisa toda. Qual a sensação que vocês têm quando vocês leem essa notícia? Não passa a mensagem para a população que é o seguinte: pessoal, na próxima pandemia, se tiver, ou melhor, quando tiver, infelizmente, não precisa usar máscara, não. Não precisa vacinar, né? Se você tomar uma multa, depois vem um cara tipo o Tarcísio e libera você da multa. Não vai pagar multa, não. Fica tranquilo. Era só para dar um sustinho na galera, né? Os conservadores brasileiros, né? Maduro e oposição firmam um acordo por eleições livres na Venezuela. O ditador da Venezuela, a Folha chama de ditador, deixando claro que vários outros meios de comunicação não chamam de ditador, tá bom? Então, isso aqui é a palavra da Folha. Assinou na terça-feira um acordo com a oposição, se comprometendo a realizar eleições presidenciais competitivas e passíveis de monitoramento por observadores internacionais no ano que vem. O encontro entre o líder e os rivais políticos ocorrido na ilha caribenha de Barbados representou o primeiro contato entre as partes em 11 meses. A supervisão do pleito era uma das condições estabelecidas pelos Estados Unidos para afrouxar sanções contra a indústria petroleira do país sul-americano. Vocês sabem que os Estados Unidos têm um embargo grande em relação à compra de petróleo venezuelano, né? Voltou a comprar mais nos últimos anos porque precisou, principalmente por conta da guerra da Ucrânia. Inclusive, representantes do governo dos Estados Unidos de primeiro escalão foram até a Venezuela, conversaram com o Maduro, ao contrário da extrema-direita brasileira, que acha que não tem que falar com o cara que está sentado em cima da maior reserva de petróleo do mundo, né? Tem gente no Brasil que acha que isso não é importante. Então, notícia importante, né? O Brasil tem um papel nisso também, porque o Brasil também começou negociações lá com o Maduro depois de ter... depois do governo Bolsonaro ter cortado relações, né? Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a segunda-feira que passou agora, né? Conversou por telefone com Maduro sobre as eleições e a negociação em curso. Na noite dessa terça-feira, Lula saudou a assinatura de uma publicação em uma rede social. Também na terça-feira, o Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da presidência, acompanhou a reunião que terminou com a assinatura do acordo. Em nota, o governo brasileiro afirmou que o entendimento entre as forças políticas venezuelanas mostra que o diálogo é capaz de trazer resultados efetivos. Para quem estava torcendo para o Brasil ficar distante da Venezuela, quebrou a cara, e isso era ruim para todo mundo, então que bom que quebrou a cara. Gente, vamos lá falar de Palestina e Israel. Antes de mais nada, ontem nós estreamos aqui, né, ao vivo neste programa, o nosso maravilhoso portal do ICL Notícias. Para quem não acompanhou o programa de ontem, então já tira um tempo agora, tá? Faz o que eu tô mandando agora. Pega, abre uma aba nova no seu navegador, tá bom? Eu vou esperar para você abrir a aba. Avisem quando abrirem a aba.
Abriu? Tá bom. Agora digita iclnoticias.com.br. Olha que maravilha. Vocês estão vendo aqui? Olha só. Olha, a Heloísa Vilela está aqui. Olha aqui. Incrível, né? iclnoticias.com.br. Nós estreamos o nosso portal. Foi lançado na segunda-feira. E aí, ontem, aqui nos programas, a gente divulgou o portal. Então, já coloca nos seus favoritos. É o mais novo portal do Brasil, um portal noticioso, vai ter hard news, vai ter matéria especial, eu já vou falar sobre isso agora aqui, vai ter análise, vai ter opinião, vai ter trecho dos vídeos, o pessoal do portal, que é tocado pelo Chico Alves, vai pegar vários trechos dos vídeos dos programas do ICL e transformá-los em notícia escrita também. Muita gente gosta, né? Até prefere consumir notícia assim, e realmente tem muita coisa interessante que é falada ao longo dos programas do ICL, que ontem, por exemplo, estava rolando o ICL Notícias primeira edição, e estava perdão, não sei se foi ontem ou segunda-feira, foi ontem, eu acho. E estava o embaixador do Brasil em Israel, estava dando uma entrevista. E em um determinado momento da entrevista, ele falou o seguinte: olha, a fronteira com o Egito, para a passagem das pessoas que estão em Gaza, que querem sair de Gaza, ela é uma decisão militar do exército israelense. Então nós estamos aguardando o exército de Israel tomar essa decisão. Isso é notícia. Por quê? Nós ouvimos ao longo dos últimos 12 dias que a fronteira com o Egito, ela não estava sendo aberta porque o Egito não queria. Isso, em boa medida, é verdade. O Egito está preocupado porque entrará 500 mil de refugiados no território do Egito. Vocês imaginem qualquer país abrindo uma fronteira desse jeito? É claro que tem uma preocupação. O que faremos com essas pessoas, onde elas ficarão, como alimentaremos essas pessoas, a questão da segurança, há também a preocupação do Egito de que militantes do Hamas passem para o outro lado, claro que é uma preocupação legítima, mas ontem um furo de reportagem do ICL, né, dado ao vivo pelo embaixador, falando, olha, isso é uma decisão que cabe ao exército israelense, uma decisão militar, e isso vai contra a narrativa do que nós ouvimos nos últimos dias, né, então teremos. iclnoticias.com.br. Primeira notícia do dia aqui que eu quero mostrar para vocês: a Heloísa Vilela, a nossa colega, jornalista, repórter, foi enviada para cobrir a guerra em loco. Então estaremos publicando a partir de hoje o diário de guerra lá no iclnoticias.com.br. Chegando ao aeroporto de Brasília para viajar rumo ao Oriente Médio no 10º dia dessa carnificina a qual o mundo assiste em pleno século XXI. A lista de perguntas na minha cabeça é longa, escreve aqui a Heloísa Vilela no primeiro post do seu diário de guerra. Afinal, quem vai pôr um fim a isso? Como é possível, depois de tantas lutas, letras de música, poemas e protestos, peças de teatro que denunciam, cobram e sonham com um mundo mais justo, que essas imagens invadam pequenas e grandes telas mundo afora? Então a gente vai ter aqui o texto da Heloísa, brilhante, junto com a apuração jornalística. Heloísa, então, boa sorte, tenha cuidado. Mandei vários áudios para a Heloísa ontem, muito preocupado, claro, mas claro, ela está indo em segurança, né? Isso é uma operação pensada, organizada, então teremos no ICL uma correspondente do conflito entre Israel e Palestina em loco. Heloísa Vilela viajou ontem, né? Então, muito em breve teremos posts, então acompanhe lá no iclnoticias.com.br. Vamos lá, então, lá já várias notícias publicadas no portal, eu vou ler algumas delas que foram publicadas essa manhã. Hezbollah anuncia dia de fúria sem precedente em reação ao ataque ao hospital em Gaza. Todos imagino que viram ontem, um hospital foi atacado em Gaza, centenas de mortos com uma única explosão. O suspeito principal, evidentemente, é Israel. Gente, pelo amor de Deus, tá? Às vezes as coisas elas são só o que elas parecem ser mesmo, tá bom? Qual é a chance? Quem está bombardeando Gaza neste momento? Israel. Quantas áreas residenciais Israel já bombardeou? Várias. Quantas escolas Israel bombardeou? Várias. Quantos hospitais Israel já bombardeou? 11 hospitais em Gaza. Um para cada dia de bombardeio. Estamos no 12º dia
Israel começou a bombardear no segundo. Então são 11 dias de bombardeio. 11 hospitais bombardeados por Israel. O tamanho da explosão, quem é que tem armas na região capaz de matar 200, 300, 400, 500 pessoas, como foi divulgado ontem, inclusive pela Al Jazeera, com uma única explosão? Quem? Não há arma possível nas mãos dos grupos Jihad Islâmica e Hamas que sejam conhecidas até hoje. Isso não é a minha opinião. Ontem, especialistas em guerra, veteranos de guerra dos Estados Unidos, inclusive, falaram isso ontem na NPR, na MSNBC, analistas da MSNBC falando isso, analistas da BBC em Londres falando isso. Não há relatos de armas que estejam na mão do Hezbollah, ou da Jihad Islâmica, ou do Hamas, ou de qualquer um desses grupos, capaz de, com uma explosão, matar 500 pessoas. Quanto menos a versão de Israel. De novo, cabe a Israel provar que não foi Israel. Por quê? Porque quem está bombardeando Gaza é Israel. Quem bombardeou 11 hospitais foi Israel. Quem bombardeou escolas é Israel. Quem está bombardeando áreas residenciais e colocando no solo prédios residenciais inteiros é Israel. Então cabe a Israel provar que não foi Israel que bombardeou mais este hospital. Vamos usar a lógica, o contexto e as evidências? Cabe a Israel provar que o Hamas ou a Jihad Islâmica tem um míssil capaz de matar 500 pessoas numa explosão. Vamos usar a lógica de novo? O Hamas, alegadamente, está se usando muito essa palavra agora, né? Alegadamente, que é um anglicismo feio, inclusive, né? Bombardeou Israel com 3.000 foguetes. Vocês lembram disso? Isso tudo começou desse jeito, né? Esse último episódio, claro que não, mas esse episódio de agora começou assim. Israel teve que usar o seu escudo antimísseis, só que vários desses foguetes caíram em território israelense. 3.000 foguetes. 3.000. Mais ou menos 600 a 700 pessoas, não se sabe exatamente ainda, mas vamos colocar 600 pessoas, 700 pessoas foram mortas nesses ataques bárbaros do Hamas, né? Terríveis do Hamas contra civis israelenses. 3.000 foguetes, de novo, 3.000 foguetes mataram algumas centenas de pessoas. 3.000 foguetes. Vamos supor que, claro, talvez a maioria tenha sido interceptada pelo escudo antimísseis, antifoguetes de Israel, mas vários caíram em território israelense. Vários. Não foram 10, nem 20. 100, 200, 300, 400, 500. Centenas de foguetes caíram. Mataram algumas centenas de pessoas. E agora, a versão de Israel é que um foguete do Hamas ou da Jihad Islâmica matou 500 pessoas. Vamos usar a lógica para a gente não ficar batendo cabeça? Faz algum sentido para vocês? A história é pior ainda. Israel diz que um foguete foi lançado, teria perdido o controle, explodido parcialmente no ar e caído em cima do hospital. Então não é sequer um foguete lançado diretamente, com toda a carga de explosão que poderia ter. Não, é um foguete que se perdeu. Então, vamos usar a lógica nessa história toda, pelo amor de Deus. Lógica, contexto, bom senso. Alguém é capaz de conseguir dizer o que aconteceu? Não. Em uma guerra, a primeira a morrer é a verdade. Vocês sabem disso, né? Tudo bem. Vai depender de uma apuração independente e tal, se é que um dia se consiga chegar a tal. Não sabemos. Agora, o que a gente está fazendo, nós e jornalistas do mundo inteiro, com exceção de alguns, né, estão fazendo o mesmo exercício de lógica. Quem é que tem capacidade militar para, com uma explosão, matar 500 pessoas? Não é o Hamas, não é a Jihad Islâmica, é Israel. Quem é que está bombardeando Gaza? Israel. Quem bombardeou 11 hospitais? Israel. Quem foi que 3 dias atrás mandou evacuar hospitais, inclusive esse bombardeado? Israel.
Quem está dizendo isso sou eu? Não, é a ONU. A ONU falou isso. A ONU publicou ontem na sua conta oficial que Israel tinha pedido para evacuar o hospital que foi bombardeado. Então vamos ficar dentro de uma... né? A gente não pode extrapolar demais. Cabe a quem está dizendo que foi o Hamas e a Jihad Islâmica provar. A prova está desse lado, não do outro. Do outro lado, há todas as evidências possíveis para se acreditar que o principal suspeito é Israel. Tá bom? Para ficar bem claro aqui, né? E agora, claro, a coisa está se espalhando aqui no iclnoticias.com.br, já vê uma movimentação do Hezbollah. O Hezbollah, para quem não sabe, fica lá em cima, né? Na fronteira norte de Israel, nas colinas de Golã. É um grupo diferente do Hamas, porque basicamente é um grupo que tem um exército regular, é um grupo maior também. E depois do ataque ao hospital de ontem, essa movimentação começou a acontecer com mais intensidade, né? Vamos lá, então. Biden desembarca em Israel e é recebido por Netanyahu. Hoje, o Biden está lá numa viagem para mostrar apoio a Israel. Não me surpreende se mandar dinheiro para Israel também. Lembrando que eu falei ontem aqui, né, que o contingente militar que Israel mobilizou para cercar e bombardear Gaza é maior, quase o dobro do contingente que a Rússia mobilizou para invadir a Ucrânia. Para vocês terem a ideia da dimensão dessa história. Gaza é infinitamente menor do que a Ucrânia, né? Gaza não tem exército regular como a Ucrânia. Pra vocês terem o tamanho, a ideia do tamanho, né? O presidente da autoridade palestino, Mahmoud Abbas, e o presidente do Egito e autoridades da Jordânia desmarcaram encontro agendado com Biden. O Biden vai se encontrar com o Netanyahu, né? O Netanyahu, para quem não sabe, é um Bolsonaro, é um Trump, é uma dessas pessoas. Tá? Exatamente, me espanta, aliás, ver gente que disse ter combatido o Bolsonaro no Brasil apoiando o Netanyahu. Aí a gente vê como as máscaras caem de fato, né? Pessoa que se disse, falou do Trump, do Bolsonaro, apoia Netanyahu. É a mesma coisa, essa gente. Netanyahu, neste exato momento, claro, é muito pior do que Trump e Bolsonaro, porque está empreendendo uma ação militar assassina, né? E como chamou o governo da Espanha ontem, oficialmente, um genocídio planejado. Aspas, palavras do governo da Espanha, da ministra espanhola. A gente mostrou um trecho ontem aqui, né? Vamos lá, então. O Conselho da ONU analisa hoje a resolução sobre o conflito entre Israel e Hamas, também lá no ICL Notícias. O Conselho da ONU vai analisar hoje o projeto de resolução elaborado pelo Brasil sobre o conflito no Oriente Médio. O texto pede pausas humanitárias na troca de agressões entre Israel e o grupo palestino do Hamas, para permitir o acesso de ajuda humanitária à faixa de Gaza. A reunião acontece hoje às 10 horas da manhã, horário de Nova York. Essa análise do projeto a resolução do Brasil, ela vem sendo falada desde ontem, muito em vários meios de comunicação. Eu estava acompanhando ontem, quase a tarde inteira, né? Falaram no mínimo 3 vezes durante a tarde da proposta do Brasil, que está colocada na mesa. E na votação que aconteceu na segunda-feira, onde derrubaram a proposta da Rússia, basicamente porque a Rússia não citava o Hamas, né? O que foi um erro, claro, estratégico da Rússia, né? A Rússia poderia ter feito vários poréns ali, mas você não vai para uma resolução na ONU sem citar uma das partes. Seria ridículo se não citasse Israel também, por exemplo, né? Então, a proposta do Brasil é diferente. E França e China já se manifestaram na segunda-feira durante a votação da proposta da Rússia, dizendo que não votariam a favor da proposta da Rússia, mas que o Brasil teria uma proposta melhor para ser votada. Então, os representantes diplomáticos da China e da Rússia já sinalizaram que aprovariam. Da China e da França, perdão, tá? A notícia boa disso, a França é um dos membros que tem poder de veto no Conselho. Então, se a França vota a favor, já é uma chance a menos de ter veto. Sabemos todos aqui que se um dos países com poder de veto veta, a resolução cai, mesmo que todos os outros sejam a favor, né? Então, a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos
e a Rússia tem poder de veto, tá? Então, vamos ver como é que essa coisa anda ao longo do dia. Novos bombardeios de Israel são registrados em áreas civis em Gaza. Logo depois da questão do ataque ao hospital, que Israel fez toda a força do mundo para dizer que não foi o seu exército que fez o bombardeio, começaram a bombardear novamente áreas civis. Então, meus camaradas e minhas camaradas, por mais que, dentro do absurdo de uma guerra, não tenha sido Israel a bombardear o hospital, pode não ter sido, claro que pode. De novo, Israel precisa provar que foi outro grupo e não eles. Eles são os principais suspeitos, por evidência e por contexto. Agora, mesmo que não tenham sido, no dia seguinte, novos bombardeios em áreas civis. Aqui, como eu falei para vocês ontem, mapa mostra 11 hospitais bombardeados em Gaza desde o início da ofensiva de Israel. Tá aqui o mapa. Vamos supor que Israel não tenha bombardeado o hospital de ontem. Então restam 10. Gente, hospital. Hospital. É o único lugar, praticamente, uma zona conflagrada, onde as pessoas podem ir com alguma certeza de que vão buscar a vida e não encontrar a morte. 11 hospitais bombardeados em Gaza em 11 dias de bombardeio. Então, mesmo que não tenha bombardeado o hospital de ontem, restam 10. Há alguma desculpa para essas outras 10? Olha, eu publiquei ontem uma tradução lá na minha newsletter, agrandeguerra.com.br, espero que vocês possam ler, que é muito, muito interessante, uma reportagem do jornalista americano Seymour Hersh. O Seymour tem 86 anos, é um baluarte do jornalismo americano, prêmio Pulitzer, ganhou o Pulitzer, inclusive, porque revelou um massacre cometido pelo exército americano no Vietnã, nos anos 70, tá? E o Hersh publicou 3 dias atrás, eu tinha lido o artigo quando saiu, eu sou assinante da newsletter dele, né? Mostrando o que Israel faria nos próximos dias. Que faria basicamente uma ofensiva usando bombas ultrapoderosas, chamadas GDM, usando essas bombas, são bombas que penetram no solo, podem, e depois de limpada a área, Israel faria uma incursão militar. O texto do Hersh se provou quase premonitório, porque talvez o que tenha acontecido ontem no hospital tenha a ver com o que o Hersh denunciou. Né? Então, leiam o texto dele, está lá na minha newsletter, agrandeguerra.com.br. Ele dá os detalhes do que ele falou com altos oficiais do exército israelense. Tá? E tem uma coisa interessante: o porquê de tantos bombardeios aéreos. O Hersh fala que, pelo que ele ouviu de fontes, o exército israelense não estaria preparado para uma guerra homem a homem em uma cidade como Gaza City, por exemplo, né? Ou na faixa de Gaza no geral. Por quê? Porque o exército israelense não combate guerras. O exército israelense está basicamente na Cisjordânia, né? E nas cidades de Israel, ou protegendo as cidades, ou protegendo os assentamentos ilegais que são feitos por Israel na Cisjordânia. Então, basicamente, dando porrada em palestino. É o que eles estão fazendo lá. Eles não estão... Quando se fala, né, o exército israelense é um dos melhores do mundo, o Hersh coloca em dúvida isso aqui. Quais são as guerras que o exército israelense vem enfrentando nos últimos anos? Nenhuma. Então há um medo, há um receio dos oficiais de que esses soldados não se deem bem numa história de combate homem a homem. Por isso explica a quantidade de bombardeios aéreos. Eles vão fazer de tudo para arrebentar Gaza do alto e entrar só quando for necessário. Com uma guerra, talvez já ganha, né? Olha, rapidamente lá no Twitter, então, ontem eu publiquei um post muito importante que foi publicado pelo Hanania Naftali. Esse cara é um cara que trabalha com o Netanyahu e ele é tipo um capitão do gabinete do ódio do Netanyahu, tá? Ele é o digital influencer do governo, trabalha para o governo, portanto.
tá bom? Tá aqui a foto dele despachando com o Netanyahu, aqui, ó. Tá bom? Ele é um desses caras que cresceu tipo no bolsonarismo, sabe? A história dele, ele mandou um e-mail, não, mandou uma mensagem no Facebook pro essa história é verídica, tá, gente? Contada por ele próprio, inclusive. Esse cara era um moleque, ele mandou uma mensagem no Facebook pro Netanyahu, igual esses puxa-sacos do Bolsonaro, sabe? Essa gente que hoje é digital influencer do Bolsonaro, é tudo do mesmo jeito, se aproximou do Bolsonaro como fã, né, para puxar o saco. E acabou que foi levado para o governo. Esse cara é a mesma coisa. O Netanyahu apadrinhou ele, ele foi trabalhar no governo, virou o principal digital influencer do governo, é um cara que é o advisor, né, o cara que toca lá as redes sociais do governo. E ontem, quando teve as notícias do bombardeio, esse cara publicou no Twitter que tinha sido Israel que tinha bombardeado o hospital de Gaza. Tá aqui, ó, breaking. Força Aérea de Israel pega o Hamas, né, a base terrorista do Hamas, dentro de um hospital de Gaza. Vários terroristas mortos, disse ele aqui, né? E daí falou, me quebra o coração que o Hamas está lançando foguetes de hospitais, escolas, blá, blá, blá. Então, o assessor oficial do governo de Israel, assessor direto do Netanyahu, publicou no Twitter que o bombardeio ao hospital tinha sido feito pela Força Aérea. A gente foi lá cobrar. Só o meu post aqui no Twitter, pra vocês terem uma ideia, já tem 1 milhão de visualizações, só o meu post, mas eu não fui o único que publicou isso não, tá? Muita gente publicou, muita gente. Aliás, o César Calejon pegou esse post e levou lá pro Instagram também, já tem mais muitos views lá, e aí o cara foi lá e se explicou. Qual é a explicação? Eu publiquei isso aqui porque eu tinha visto na Reuters. Mas depois que eu vi que não foi Israel, segundo o que diz Israel, eu apaguei. Bom, acredita quem quiser que um assessor direto do Netanyahu publicou no seu Twitter oficial um bombardeio do governo para o qual ele trabalha com base numa notícia que ele viu na Reuters. Sem consultar ninguém do governo. Sem ninguém passar essa informação para ele. Acredita quem quiser. Essa é mais uma evidência de que quem bombardeou o hospital foi Israel. Né? Outra coisa estranhíssima, ontem a conta oficial de Israel no Twitter publicou um tweet e um vídeo, né, mostrando que aquela seria a prova de que quem bombardeou o hospital foi a Jihad Islâmica. Era um vídeo mostrando um foguete supostamente falhando e supostamente caindo em cima do hospital. Supostamente por quê? Porque não sabemos, porque não dá para ver direito, porque é inconclusivo, porque é escuro e porque esses vídeos podem ser manipulados. E por que eu posso falar isso? Porque Israel já mentiu reiteradamente sobre ocasiões de conflito e guerra. Uma das mais importantes foi o assassinato de uma colega jornalista da Al Jazeera, que foi morta na Cisjordânia. Israel jogou a culpa em cima dos palestinos e meses depois ficou provado que quem matou a jornalista foi um soldado israelense. Então, o aparato militar de Israel é um aparato inconfiável, baseado em cima de mentiras, que se acostumou a esconder evidências. Tá bom? Isso não é a minha opinião, isso é um fato. O exército de Israel assassinou uma jornalista da Al Jazeera, na Cisjordânia, e colocou a culpa nos palestinos. E isso ficou provado depois por A mais B, que foi o exército de Israel que matou a jornalista. Então não se confia na comunicação dessas pessoas. Aí publicaram esse vídeo. Logo depois, 40 minutos depois, foram lá, editaram o tweet e tiraram o vídeo. Mantiveram a mensagem, tá aqui a mensagem, ó. Essa é a mensagem, só que ela inicialmente foi publicada com esse vídeo. E aí, depois tiraram o vídeo, misteriosamente, né? E aí eu chamei a atenção disso lá no Twitter, eu e várias outras pessoas, né? E é estranho, né? Porque era a principal prova de Israel, era o tal do vídeo. Aí Israel vai lá e tira o tal do vídeo, né?
Então, temos aí mais um indício. Bom, os protestos, claro, estão explodindo no Brasil. O nosso querido William De Luca separou vários lá no Twitter dele. Então, aqui temos protestos no Canadá, isso depois do bombardeamento do hospital. Temos protestos na Jordânia, olha o tamanho do protesto na Jordânia. Temos protestos na Turquia, temos protestos também em Bagdá, aqui tudo separado pelo William De Luca. No Cairo, no Egito, e, por último, no Líbano. Olha o tamanho desse protesto no Líbano. Então, a coisa está esquentando de fato em relação a esse assunto. E aí, por fim, Israel promete ajuda humanitária para civis que se deslocarem para o sul da faixa de Gaza. Acredite quem quiser. Israel, até ontem, estava bombardeando as rotas de fuga dessas pessoas e assassinando pessoas que simplesmente tentavam buscar um lugar mais seguro para suas vidas, porque estão sendo obrigadas em massa a sair de onde moram e ir para outros lugares, e isso é ilegal, segundo as convenções de Genebra, que Israel assinou de modo voluntário, tá bom? Então, muito bonito, né? Você força uma migração em massa e depois fala que vai ajudar as pessoas. Bom, gente, vamos lá, então. Olha aqui, ó. Vírus zumbi. Vamos separei outras notícias aqui importantes também, tá? Conheço 6 vírus que estão acordando após 50 mil anos devido ao aquecimento global. Vocês sabem que este programa tem falado muito sobre aquecimento global. E isso aqui é mais uma das coisas preocupantes publicadas lá pelo jornal o Globo. Teve uma vez que eu li uma notícia, aliás, tinha uns pesquisadores, eles estavam descongelando. Eles foram até algumas regiões do planeta que tem aquela neve, aquele gelo eterno, né, que se chama, né, espero que seja eterno, né, eterno enquanto durar né, a temperatura. E eles faziam, assim, uns buracos no gelo e tiravam um pedaço de gelo lá das profundezas. E aí descobriram que tinha vários vírus que estavam lá, congelados, que a humanidade não conhecia. E eu até fiz a brincadeira na época, meu Deus, para que você vai tirar esse negócio de lá, José? Deixa lá essa coisa, né? Foram lá tirar o negócio. Mas agora essa notícia vai nesse sentido também, né? Uma equipe de cientistas franceses está há anos estudando os chamados vírus zumbi, patógenos adormecidos há mais de 50 mil anos que podem voltar à vida e infectar humanos devido ao aquecimento do planeta e, consequentemente, ao derretimento das calotas polares que estão congeladas. Os cientistas são liderados pelo virologista Jean-Michel Claverie, de 73 anos, que passou mais de uma década estudando vírus gigantes, incluindo aqueles com quase 50 mil anos que foram encontrados nas profundezas das camadas do permafrost na Sibéria. Aí, ó, eu acho que era esse francês que estava indo lá catar vírus lá, que eu fiquei preocupado. Ano passado, os cientistas e sua equipe fizeram uma investigação extraindo vários vírus antigos do permafrost. É ele mesmo, Jean-Michel. Ô, Jean-Michel, cuidado aí, Jean-Michel. Pelo amor de Deus. E descobriram esses vírus, né? Todos eles prejudiciais à saúde e infecciosos. Foram, ao todo, 13 novos vírus, incluindo um vírus congelado em um lago há mais de 48 mil anos. Então, esses são, aqui tem, na matéria do Globo, tem uma lista dos vírus, né? Pandora vírus. Vamos escolher, parece um menu da próxima pandemia, né? Meu Deus, que horror. Pandora vírus. Megavírus mamute. Pac-Man vírus. Os caras estão de sacanagem, né? Pac-Man vírus lupus. Tem vários aqui, né? Fitovírus. Eu não quero nem ler para não me acostumar, né, com o nome dessas coisas aqui. 50 mil anos atrás, no tempo, nos levam à época em que o Neandertal desapareceu da região. Se os Neandertais morressem de uma doença viral desconhecida e este vírus ressurgisse, poderia ser um perigo para nós, explica o cientista, né? A hipótese deles é que os Neandertais possam ter sido extintos, entre outras coisas, por vírus. Né? Na época não existia vacina, né? Essa aqui é a época do Bolsonaro, né? A época Neandertal, quando não existia vacina ainda. Então, na época do Bolsonaro, tem essa hipótese. E aí, claro, os cientistas querem estudar, porque se esses vírus foram capazes de dizimar os Neandertais,
eles podem ter uma influência muito grande, né, sobre o ser humano também. Então é por isso que eles estão estudando. Os cientistas garantem, por enquanto, que não há motivo para pânico, tá bom? Então, segundo eles, o risco de exposição humana ao vírus antigos é muito baixo. O Ártico, onde está localizado o permafrost, é um local pouco povoado e eles não sabem se os vírus congelados continuariam infecciosos quando expostos às condições climáticas de hoje, né? Então, talvez saia lá do gelo, o vírus está congelado, e aí, numa temperatura mais amena, pode ser que o vírus não aguente. Esse estudo está tentando entender qual seria essa dinâmica, né? Mas vale lembrar que até 2019 a Covid era um vírus desconhecido e novo, e nenhum cientista humano estava preparado para a devastação e letalidade dele. Além disso, em julho deste ano, 2023, uma equipe reanimou com sucesso uma lombriga de 46 mil anos do permafrost siberiano, apenas reidratando-a. Gente do céu. Eu tenho até medo de ler essas coisas. Para que a pessoa vai reanimar uma lombriga? Para estudar, claro, né? Mas que coisa, não tem lombriga que chega por aí, não? Ninguém tem uma lombriga para doar para as pessoas? Não fica lá mexendo com lombriga. A lombriga estava dormindo há 46 mil anos, gente. Né? Vocês imaginam o sono que ela não estava, essa lombriga? Vamos lá, então. Ó. A CPI dos atos golpistas vota nessa quarta-feira relatório com pedido de indiciamento de Bolsonaro, Mauro Cid e mais 59 pessoas. A CPI dos atos golpistas volta na manhã dessa quarta-feira. O relatório final elaborado pela senadora Elisiane Gama. A discussão do parecer encerrará os trabalhos do colegiado criado há 5 meses para investigar os ataques à sede dos 3 poderes em Brasília. O documento tem mais de 1.300 páginas e sugere aos órgãos competentes, principalmente aí a gente está falando, claro, da PGR, Ministério Público, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu núcleo de governo, além de generais do Exército e militares de diversas patentes. Ao todo, são atribuídas condutas criminosas a 61 pessoas. O parecer de Elisiane Gama aponta a depredação do 8 de janeiro como ato final de uma escalada de movimentos e discursos de incitação ao golpe de Estado. A Elisiane Gama usa, de novo, aqui a lógica, né? Foi muito bem a Elisiane na leitura do relatório ontem, porque o 8 de janeiro não é um ato isolado, não surgiu por combustão espontânea, não é um ato da natureza, muito menos um ato divino. Há um contexto em torno daquilo, como há um contexto em relação ao hospital em Gaza. A gente tem que parar e analisar o contexto. As coisas não acontecem de modo isolado. Não foi apenas a explosão. Hoje no Estadão, aliás, eu tenho parado de usar o Estadão aqui porque o Estadão virou uma piada, né? Eu só vou usar o Estadão quando tiver matéria de verdade lá. Hoje na capa do Estadão, a notícia era explosão em hospital. Como assim explosão em hospital? Explodiu o que no hospital? Não é explosão em hospital, é ataque ao hospital. É bombardeamento ao hospital, não é explosão em hospital. É dose, né, gente? Então a Elisiane está pegando a lógica e fala, olha, o 8 de janeiro não é um fato isolado. Antes dele, houve uma tentativa de bomba em um caminhão de 60 mil litros de combustível de aviação na véspera de Natal, nos arredores do aeroporto de Brasília. Antes disso, houve quebra-quebra em Brasília e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Antes disso, houve um 7 de setembro. Antes disso, houve uma contestação em relação às urnas eletrônicas. Antes disso, houve um outro 7 de setembro, no qual o então presidente da República, o Neandertal, foi até a Avenida Paulista e chamou o Alexandre de Moraes, um ministro da Suprema Corte, de canalha, dizendo que não cumpriria mais nenhuma ordem da Suprema Corte. Antes disso, houve o desfile de tanques da Marinha em Brasília, para supostamente entregar um convite ao Bolsonaro, por acaso no mesmo dia em que a Câmara votava a questão do voto impresso. Há um contexto para as coisas. Para tudo na vida há um contexto, né? O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada as datas,
o percurso e a estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços, disse ontem a Elisiane Gama no seu relatório. Nós mostramos no começo do programa aqui, para quem está chegando agora, se quando terminarmos aqui quiser voltar, volta a barrinha, bem no comecinho do programa, a gente colocou um vídeo de 2 minutos e meio da Elisiane Gama, que é o trecho principal onde elas pedem o indiciamento do Bolsonaro. Quem quiser ver, pode voltar lá no começo para ver. Aqui no ICL Notícias, publicado hoje de manhã também, entre os 16 financiadores do golpe denunciados pela CPMI, 13 são fazendeiros. Então, isso aqui é um retrato importante para a gente entender. Quem é que financiou a tentativa de golpe de Estado no Brasil? O agro, tá bom? Tem muita gente bacana no agro, eu conheço várias pessoas que fazem agroecologia, que são preocupadas, que têm consciência. Beleza, não estou falando de vocês, tá bom? Parabéns para vocês. Mas quem financiou a tentativa de golpe de Estado, segundo a investigação da CPI, foi o agro. Para ficar bem claro isso. Líderes da AproSoja Brasil estão no relatório da senadora Elisiane Gama, ao lado de outros sojeiros, pecuaristas e demais setores do agronegócio. Matéria publicada pelo Alceu Luiz Castilho, pelo Tom Schifialho e Carolina Batayer, lá no De Olho dos Ruralistas, né, que é um portal que fica em cima dessa galera, e agora parceiro aqui do ICL Notícias. Já falei no começo do programa, vou falar de novo, iclnoticias.com.br. Se você não acessou, acesse o site, tá bom? Vou pedir pro pessoal colocar no nosso chat aqui também. Acesse o site agora, coloca nos seus favoritos e pega o hábito toda manhã, quando você acordar, que espero que não seja no horário que eu acordo, que é às 5 da manhã, mas é um horário aprazível para estar acordado. O problema é dormir cedo. Você acessa os portais que você acessa costumeiramente, né? Vai lá para o G1, para o UOL, para o New York Times, sei lá eu para onde é que você vai, mas agora você vai também para o iclnoticias.com.br, porque aqui é jornalismo sem financiamento de publicidade, sem banner incomodando você, sem dinheiro da iniciativa privada do banco X, do banco Y, da fábrica de carro, né? Sem esses compromissos todos da operadora de celular. Aqui no site do ICL Notícias não tem nada disso. Só o que tem aqui é notícia. Tá legal? Então bota nos seus favoritos que já está no ar. Bom, já mostramos aqui o vídeo da senadora, né? E temos aqui uma última notícia. Antes de mais nada, eu quero encerrar nossa rede, né? O pessoal da TVT, pessoal da TV Quirimurê e pessoal da Rádio Brasil Atual, muito obrigado por terem acompanhado o programa de hoje. Nós voltaremos amanhã. Este é o Desperta ICL. Um beijo para vocês. Tchau. Gente, uma última notícia aqui relacionada também a isso, né? Hoje vai ter a leitura do relatório. Então foram 61 pedidos de indiciamento, 48 milhões de documentos, lembrando que foi essa CPI que conseguiu toda a documentação do e-mail do Mauro Cid. Isso aqui foi um negócio histórico, importantíssimo, que deu clareza sobre toda a movimentação, principalmente as negociatas de grana do governo Bolsonaro. Nós só vimos isso graças à CPI, né? Os famosos e-mails do Mauro Cid. Então isso aqui, o UOL fez um levantamento interessante para quem quiser ver a CPI em números, né? Então tem aqui, o relatório da Elisiane Gama, 1.300 páginas. Acusações contra 61 pessoas. Foram citados ao menos 16 crimes que teriam sido cometidos por essas pessoas. O nome Bolsonaro é citado 268 vezes no documento. As penas podem chegar, né? Vamos lá. Caso a PGR denuncie o Bolsonaro, caso a justiça aceite a denúncia, e caso o Bolsonaro chegue a ser condenado, entenderam? Tem várias etapas em relação a isso, né? O Bolsonaro é indiciado por 4 crimes: associação criminosa, violência política, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Tá? O coração disso aqui é basicamente o coração das denúncias das pessoas que estão sendo condenadas pelo STF agora, lá pelo plenário. Então, caso
o Bolsonaro poderia pegar até 30 anos de prisão. Tá bom? Caso. Mas tá aí, tá aberta, né? Está aberta a corrida. Muito bem, o programa de hoje está acabando. Quarta-feira, 18 de outubro, 7h59 da manhã. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. Bom dia para todo mundo, que seja um dia ótimo para vocês, apesar das notícias muito pesadas dos últimos dias, né? Mas separem um tempo do dia para cuidar de vocês, para ficarem afastados disso, né? E nós voltaremos amanhã, mas agora você fica com o ICL Notícias primeira edição, com a repercussão de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E aí depois, claro, até às 11h30 o ICL está ao vivo aqui neste mesmo link. Legal, gente? Muito obrigado e até amanhã. Olá, pessoal. Meu nome é Deni, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então, a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem. O processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então, acessem aqui e participem do curso.